tema chamado assim, a verdade sob ataque, é que eu quero pensar com você, né? Os cristãos do primeiro século, eles desafiaram a cultura. Infelizmente, nós às vezes nos confrontamos, nos conformamos à cultura. E como é que nós podemos hoje viver uma fé que faça todo sentido, numa cultura que parece que está jogando no meio de fora as questões, principalmente com respeito ao cristianismo, não com respeito à questão religiosa, mas mais com respeito ao cristianismo, né? Eu creio que a verdade, ela está sim sob ataque na nossa cultura, né? A pessoa que hoje, ela acredita em ideias, ela acredita em conceitos, em valores, ela acredita em fatos que são verdadeiros, de uma forma ou de outras, isso é raro. As pessoas hoje, na maioria das questões, elas são levadas pelo calor do momento, são levadas por várias questões, e no fritar dos ovos, se você perguntar assim, a verdade é algo que parece ser mais assim, algo meio ultrapassado, que pertencia à vida dos meus pais e dos meus avós. As pessoas hoje, normalmente, elas dizem assim, ó, isso é verdade para você? Você está bem com a sua verdade? Tudo bem. Se você está bem com ela, você fica com ela, que eu tenho a minha. Então, a verdade, ela perde o conceito de ser algo que governa todas as coisas, para ser algo muito particular. Ou seja, a verdade é aquilo que é verdade para mim. E isso é um grande problema. Já se foram os dias em que o certo e o errado eram como preto e branco. Hoje o certo e o errado é 70 tons de cinza e por aí afora vai. A moralidade hoje, por exemplo, ela é pintada com várias cores, por exemplo, né? As uniões, por exemplo, que a gente sabe muito bem, uniões, por exemplo, do mesmo sexo, hoje já é uma realidade aceita em vários lugares, e se alguém se posicionar contra, vão dizer que você é preconceituoso, que você é atrasado, que você tem uma mente muito fechada, você só pode ser um cristão, as pessoas vão dizer isso, todo cristão é assim, tem uma mente fechada, não dá para ter diálogo para não aceitar coisas como essa, né? O conceito, por exemplo, de criação não é mais permitido, por exemplo, se estudar nas escolas, dizendo que Deus é quem criou o mundo. Hoje se parte, uma boa parte da escola hoje estuda, grande parte não tem nada a ver dizendo que Deus é quem criou todas as coisas. Por exemplo, os 10 mandamentos hoje, está sob ataque direto, queira ou não, ele está sob ataque. Quando a gente pega, por exemplo, assim, o 6º mandamento, quando fala assim, não matarás, por exemplo, o 6º mandamento, hoje já está se aprovando um aborto para se matar uma criança, né? Não sei se os irmãos viram aí recentemente, né? Não sei se me engano foi no Canadá, não foi nos Estados Unidos não, foi num país aí, não me lembro bem, né? Uma lei que aprova o seguinte, não, você pode tirar a criança, você aborta, você deixa a cabeça dela no útero da mãe, você pode matá-la, né? Há uma lei que diz assim, que você, alguns países estão aprovando uma lei que você pode matar a criança até depois que ela sair do ventre. Então isso tudo choca e bate de frente com aquilo que entendemos como seja a verdade, uma verdade que deve governar todas as coisas, né? Infelizmente essas coisas são muito aceitas hoje, nesse mercado de ideias, e tudo isso é antibíblico. É isso que eu quero lembrar a você. Tudo isso não tem respaldo bíblico. Em muitos casos, chega a ser até ilógico. Seja um negócio assim que foge ao senso da minha cabeça de poder entender determinadas coisas. Quando eu estava fazendo esse estudo, eu estava lendo de um certo pastor que depois que ele pregava, veja bem, gente, isso é numa igreja. Depois que um pastor ele pregou numa certa igreja, no Evangelho de João, capítulo 14, né? E logo depois do culto, uma mulher foi em sua direção, e ele começou a conversar com aquela mulher, e ela não teve nenhum problema com o que ele estava dizendo, com algumas partes do texto, quando ele falava aquilo que Jesus ensinava nas Escrituras, que a Bíblia diz lá em João 14, que Jesus diz assim, eu estou indo preparar um lugar para você. A mulher falou assim, não, eu não tenho problema nenhum com respeito a isso. Mas ele virou para o pastor e falou assim, é sério esse papo de que é só Jesus que é o caminho? Será que nas outras religiões, nos outros pensamentos, não existe uma outra alternativa? E ela começou a falar para ele assim, com um tom muito simpático para aquele pastor, começou a conversar com ele, e aí ele percebeu na conversa com ela, que falou assim, tem alguma coisa de errado aqui na nossa conversa. E aquela mulher não conseguiu entender em hipótese alguma, como é que o pastor poderia acreditar em umas coisas como aquela.
dizer que só Jesus é o caminho, dizer que só Jesus é a verdade, dizer que só Jesus é que leva ao Pai. Vivemos assim, meus irmãos, em tempos assim. Há uma outra história de um outro pastor que pregou um outro texto, e o texto que ele estava pregando era um texto de 1 Coríntios, onde Paulo está exortando a igreja, 1 Coríntios capítulo 5, porque havia uma imoralidade sexual no meio da igreja, né? Paulo diz assim: vocês não vão fazer nada? O cara aí tem relação sexual com a madrasta dele, mora dentro de casa e vocês não vão fazer nada. E o pastor estava pregando sobre isso, exortando sobre isso. E quando acabou o culto, uma pessoa o procurou e disse assim: pastor, eu não vejo problema com o que o senhor falou. Mas porque quando Paulo ele fala que esse cara tem que ser expulso da igreja, Paulo diz lá em 1 Coríntios 5, isso eu não concordo. Nós não podemos julgar ninguém. Só Deus é quem pode julgar as pessoas. Eu não concordo com o que Paulo está querendo dizer aí. Nós não deveríamos fazer isso com as pessoas. Perceba, meus irmãos, estou falando dentro de um contexto que se chama de igreja, espalhada pelo mundo afora. Há um ataque frontal com aquilo que nós entendemos como sendo a verdade, e nós precisamos conduzir a nossa vida pautada nessa verdade. Muitas pessoas em nossa cultura foram condicionadas a peneirar todas as discussões religiosas através de um relativismo religioso. O que é um relativismo religioso? Não existe uma verdade absoluta, existem verdades e cada uma tem a sua. Isso é um relativismo religioso. Não é só Jesus que é a verdade, não é só a Bíblia que é a palavra de Deus, não existem outros caminhos por aí. Ou pessoas também que vivem muito no conceito muito de uma tolerância muito forte, né? Não, para com esse negócio, não é bem assim, vamos deixar isso. Ninguém pode disciplinar ninguém, ninguém pode julgar ninguém, ninguém pode dizer que o outro está errado no seu comportamento. É muito comum isso hoje, meus irmãos, as pessoas julgarem as suas vidas assim, ou nesse mundo plural que nós vivemos. O pluralismo é uma coisa muito boa, mas o pluralismo religioso é um grande problema, porque ele diz que existem verdades. Então é um grande problema, né, sobre isso tudo. E tudo isso só nos leva a ouvir declarações que eu sei que você já ouviu, coisas mais ou menos assim: todos nós adoramos o mesmo Deus. É o que as pessoas estão dizendo. Ou todas as religiões são iguais no final das contas. Ou coisas que nós ouvimos assim: quem somos nós para julgar as outras pessoas? Se o cara escolher um comportamento como aquele, quem sou eu para dizer que o comportamento dele está errado? Se um cara faz uma opção como aquela, ele larga a mulher e vai viver um grande amor, e ele está feliz com aquele outro grande amor, quem sou eu para julgar aquele cidadão? Se um moleque de 15, 16 anos resolve trocar o sexo dele, quem sou eu para dizer que ele está errado? É assim que nós vivemos, queridos. E tudo isso é um ataque à verdade. Aquilo que nós cremos como sendo a verdade, eu quero compartilhar isso com você nessa noite. Então essas coisas, elas são muito estranhas no tempo que nós estamos vivendo, nos dias de hoje. O que é lamentável, meus irmãos, e para mim a preocupação maior que passa por trás disso tudo, é porque a igreja ela não pode se acomodar a essa cultura, nesse sentido. A igreja do primeiro século, ela não fazia isso. Aí, ao invés da igreja se acomodar a esse tipo de pensamento, ou se conformar a isso que não é verdade, a igreja confrontou tudo isso com o evangelho, com a vida transformada, com um comportamento transformado, a partir daquilo que Cristo fez na vida deles. Nós não podemos nos afastar, queridos, de um padrão da verdade que é colocado nas Escrituras e abraçarmos um erro qualquer. Por isso que eu quero pensar com você nessa noite, como é que a gente pode aprender um pouco e lidar com esse ataque à verdade, que nós precisamos dar uma resposta urgente a tudo isso que nós estamos falando. E aí eu quero pensar com você, primeiro ponto, pensarmos sobre esse que nós precisamos, antes de tudo, estarmos firmados na palavra de Deus, antes de qualquer tudo. E o texto que eu quero pensar com você é onde tudo isso começou. Onde é que foi o primeiro ataque àquilo que nós entendemos como sendo a verdade? Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo número 7. É o primeiro ataque à verdade, onde tudo começou, e eu quero pensar com você nesse texto. Eu vou ler os ímpares, são 7 versículos. Diz assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim?
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Como é que nós podemos entender onde é que tudo começa? Nós vamos precisar compreender que se nós não estivermos firmados na palavra de Deus, vai ser muito difícil a gente combater esse ataque à verdade. E aqui é onde tudo começa, é o primeiro ataque à verdade, né? Primeira coisa que nós percebemos nesse texto, e Jesus vai dizer sobre isso, que Satanás é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. O versículo 1 diz: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher. Meus irmãos, o primeiro ataque à verdade começou no jardim do Éden, começou na investida nos nossos primeiros pais. Satanás, ele partiu contra Deus e no fundo foi contra a sua palavra. Se hoje nós acumulamos, por exemplo, vários problemas emocionais, problemas espirituais, problemas sociais, problemas familiares, problemas conjugais, problemas de toda a ordem, o início se deu aqui, quando Satanás atacou a verdade de Deus, quando Satanás atacou a palavra de Deus, quando Satanás afligiu, ele foi contra aquilo que Deus havia falado, e aquilo que Deus fala é a verdade. Se hoje nós colhemos tudo isso da nossa sociedade, da nossa vida, começou aqui. Foi um ataque frontal à palavra de Deus, um desmerecimento da verdade, daquilo que Deus havia falado. Isso de cara nos ensina, queridos, que nunca haverá cura para a nossa vida, para a nossa sociedade, se nós não formos reparando o ataque que é dado à verdade da palavra. É o próprio Deus aqui que na verdade está sendo atacado, e onde tudo começa. Se Satanás, Jesus vai dizer lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, que Satanás, ele é o pai da mentira. É isso que Jesus nos diz, e ele nesse primeiro momento, ele desfere um golpe contra a verdade da palavra de Deus. O texto nos diz que a serpente aparece aqui. A serpente sempre foi um personagem sinistro, né? Foi uma criação sinistra. No mundo antigo, querido, só para a gente ter uma ideia, a serpente com frequência, ela era associada, ou melhor, ela era adorada como um deus da cura. É por isso que a medicina, não sei se você repara, é um símbolo, é uma serpente, porque eram adorados realmente como um deus da cura. Mas o autor bíblico, ele não deixa dúvidas para nós, para que nós não tenhamos uma impressão diferente dessa serpente. A serpente, diz ele, como todos os outros animais, presta atenção, ela foi criada por Deus. Portanto, no primeiro momento, a serpente ela era originalmente boa. Mas essa serpente tem alguma coisa especial nela que esse texto mostra para nós. O texto diz que ela é sagaz, mais do que todos os animais que Deus havia feito. E tem um detalhe mais interessante aqui, porque essa serpente, ela fala. É o que o texto está dizendo para nós. Jamais Israel tinha ouvido falar de que uma serpente falava. Serpente, de fato, meus irmãos, não falam. Nem aqui e nem no paraíso, nem lá no Éden. Só nós podemos concluir, queridos, que o narrador aqui desse texto está trazendo para nós que alguém se apossou dessa serpente. Alguém usou essa serpente, alguém falou por intermédio dessa serpente. É um ser maligno, como o texto nos diz, um ser muito sagaz. E a Bíblia vai nos dizer que de fato é o diabo, o sedutor de todo mundo. É ele que fala por meio dessa serpente. Jesus disse, queridos, no Evangelho de João,
que o maligno, Satanás, ele foi homicida desde o princípio, e nele jamais se firmou a verdade. Jamais, meus irmãos, Satanás se firmou na verdade. E Jesus disse: porque nele não há verdade. Ele não tem nenhum compromisso com a verdade, ele não tem nenhum compromisso com a luz, ele não tem nenhum compromisso com Deus, ele não tem um compromisso com a verdade do Evangelho, ele não tem nenhum preocupação com o bem das pessoas, ele não tem nenhuma preocupação com a criação de Deus, ele não tem nenhuma preocupação com a salvação das pessoas, ele não tem preocupação com ninguém, pelo contrário. Foi Jesus mesmo quem diz que quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso desde o princípio. E aqui ele está usando uma serpente para partir para cima dos nossos primeiros pais, e isso significava um confronto contra a palavra de Deus, contra a verdade de Deus, e colocaria toda a humanidade numa situação muito complicada. Isso nos ajuda a pensar, queridos, que todo ataque à verdade de Deus, todo ataque à verdade das Escrituras, todo ataque à verdade que vem de Deus, João Calvino dizia que toda verdade é verdade de Deus, todo ataque à verdade como um todo, tem Satanás como seu maestro, tem Satanás como seu patriarca, tem Satanás como seu alimentador, ele é o maior interessado em tudo isso. Quando alguém conta uma mentira, a pessoa é responsável por contar essa mentira, mas por trás disso está o pai de tudo isso, que é Satanás. O ataque à verdade, queridos, no final, sempre é orquestrado por ele, sempre é orquestrado por ele, para conduzir as pessoas à escuridão, levar as pessoas ao pecado, levarem as pessoas para longe de Deus, levarem as pessoas para longe da verdade de Deus, levarem as pessoas para caminhos largos, para longe da presença de Deus. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender sobre o ataque à verdade, que começa lá no Éden, e todo o ataque à verdade, ele tem por trás a investida de Satanás. Se nós hoje estamos vivendo vários casos e mais casos, onde a verdade ela não está se prevalecendo, os homens podem se levantar, podem fazer o que for, podem falar o que for, mas por trás está a investida de Satanás, porque ele é o pai da mentira, ele foi homicida desde o princípio, e aqui o texto está nos provando sobre isso, quando ele usa uma serpente para se aproximar dos nossos pais, nossos primeiros pais, e simplesmente buscar enganá-los, afastá-los de Deus, é isso que acontece. Então, queridos, a verdade estando sob ataque, de uma forma ou de outra, está sim sobre a armação do nosso maior inimigo, do inimigo da igreja, do inimigo de Deus, do inimigo do Evangelho, do inimigo das Escrituras. É isso que o texto nos diz. Mas aqui, se a gente continuar lendo o texto, tem mais algumas coisas que ele fala, que mostra quais são as suas intenções por trás disso. Por que Satanás faz isso? Ele está atacando a verdade, e como é que ele faz isso? Segundo lugar, ele faz isso distorcendo as Escrituras. Ele faz isso distorcendo o que Deus está falando. A maior investida de Satanás, queridos, é distorcer a verdade da palavra de Deus. Veja bem um versículo que nós lemos um pouquinho mais abaixo, diz assim: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Presta atenção, queridos, no texto anterior, Deus havia dito para a mulher assim, para Adão e para Eva, tinha dito assim, de toda a árvore do jardim comerás livremente, exceto de tal árvore. E Satanás agora ele vem astuciosamente e distorce a palavra de Deus. Satanás ele despreza, queridos, nesse texto as boas dádivas da plenitude daquele alimento concedido por Deus, e faz simplesmente o mandamento de Deus parecer algo totalmente incomum. Parece o mandamento de Deus ser totalmente sem propósito algum, uma coisa bem esquisita. Muitas pessoas hoje, queridos, estão vivendo sob engano de falsas igrejas, falsas religiões, sob o manto da mentira, sob o engano, porque a palavra de Deus no fundo está sendo distorcida. Se você observar, queridos, desde Gênesis, desse momento em diante, no Antigo Testamento,
se levantavam falsos profetas, e o que eles faziam? Eles distorciam as Escrituras, eles distorciam aquilo que Deus estava falando. E por que eles distorciam o que Deus estava falando? Eles levavam as pessoas numa profunda idolatria, eles levavam as pessoas ao pecado. Algumas pessoas passavam a adorar outros deuses, passavam a adorar imagens que Deus havia proibido para não fazer isso. Viúvas eram desprezadas, os órfãos não eram cuidados, o suborno por negociações parecia uma prática muito comum na vida das pessoas. As pessoas passavam a ver uma hipocrisia religiosa, uma hipocrisia na sua vida, destruía-se os relacionamentos, havia caos social instalado. O culto que as pessoas se juntavam não glorificavam a Deus, mas glorificavam o homem e a sua própria vontade, e eles, quando se reuniam, ofereciam o pior para Deus. Tudo começa com a distorção das Escrituras. Tudo começa quando, ao invés de dizer o que precisa ser dito, o que Deus está dizendo, quando ele chega para Eva, ele distorce o que ela está dizendo, aquilo que Deus havia falado. Ele fala, não é bem assim como Deus havia falado. Então ele mexe naquilo que Deus havia dito. O caos se instala. E a gente encontra nas Escrituras várias e várias pessoas vivendo sobre esse caos instalado, porque estão debaixo da palavra de Deus sendo distorcida. Nos tempos de Jesus também não é diferente, no tempo dos apóstolos também não é diferente. Pessoas estavam sendo oprimidas, pessoas estavam sofrendo, pessoas estavam vivendo como ovelhas sem pastor, muitas estavam sendo abandonadas do cuidado espiritual, outras viviam oprimidas simplesmente porque os seus líderes religiosos estavam distorcendo a palavra de Deus. Eles estavam usando a palavra de Deus para benefício próprio, eles estavam usando a palavra de Deus para se enriquecer, eles estavam usando a religião para enganar as pessoas e cegar as pessoas. E onde é que tudo começa? Distorcendo as Escrituras. Eles enchiam o coração das pessoas com falsas esperanças, e não existe algo pior do que isso. Tudo começa quando as Escrituras são distorcidas, e aqui em Gênesis 1 a gente percebe isso claramente. E isso, queridos, é um ataque à verdade. Distorcer as Escrituras é um ataque à verdade de Deus, porque se a verdade de Deus não cair no coração do homem, o homem não muda. Se a verdade de Deus não for pregada, as pessoas não vão mudar, o coração das pessoas vão continuar duro, as pessoas vão continuar sendo enganadas, oprimidas. Se a verdade de Deus não for pregada como ela tem que ser pregada e ensinada como ela tem que ser ensinada. Então, um grande ataque à verdade, querido, dos dias de hoje começa com a distorção da palavra de Deus. Talvez a pior coisa que há na vida de uma pessoa, queridos, ela passar a vida dela inteirinha acreditando em alguma coisa, ela acreditando que aquilo que ela acredita é correto, que o que ela está fazendo é correto, que o que ela está caminhando é direitinho, mas quando no final da vida dela, se ela descobrir que ela passou a vida dela toda acreditando algo distorcido das Escrituras, meus irmãos, é a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Passei a minha vida todinha acreditando nisso. Ninguém me falou qual que é a verdade de Deus, ninguém me ensinou qual que é a verdade da palavra de Deus, ninguém me ensinou aquilo que é certo. Eu passei a minha vida todinha acreditando num engano, numa mentira, porque as Escrituras foram distorcidas. Portanto, queridos, o segundo ataque que esse texto nos mostra é de fato distorcendo as Escrituras, distorcendo a verdade. Isso sempre aconteceu na história, isso continua acontecendo nos nossos dias. Os homens fazem isso para se beneficiar, igrejas fazem isso para se beneficiar, a filosofia faz isso para poder continuar pessoas não acreditando e se voltando para Deus, e assim afora vai. Mas tem uma terceira coisa aqui, queridos, que Satanás ataca, que tem a ver com o ataque à verdade, e em vez de levar as pessoas a se firmarem na palavra de Deus, Satanás faz outra coisa aqui. Ele não só distorce as Escrituras, ele coloca as Escrituras em xeque, ele faz com que as pessoas possam duvidar da palavra de Deus. Olha o versículo que eu li, e eu vou repetir novamente, diz assim, ó: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Deus havia afirmado: de toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Deus fez uma afirmação. Satanás chega aqui e faz uma sugestão. Ele coloca uma interrogação no lugar de uma exclamação. Deus havia feito uma afirmação: não comereis de toda árvore do jardim. Ele vem e faz uma sugestão.
ele começa a fazer um instigar, perguntando: será que essa palavra é verdadeira ou não? Será que Eva, o que Deus falou de fato, é verdadeiro ou não? E nós sabemos, queridos, no texto logo abaixo, que a mulher, ela é atraída pela conversa da serpente, pela conversa de Satanás. E ela responde assim, versículos 2 e 3, ela responde assim: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Eu não li o texto anterior, que ela está fazendo repetindo o que está dizendo o texto anterior, com vários problemas aqui. Perceba, queridos, que ela quase responde certo, mas a sugestão de que o mandamento de Deus, ele é algo assim, meio insensato, meio fora de propósito, meio até injusto, Satanás começa a colocar isso na mente dela. Ao ser a Eva a ser confrontada pela serpente, Eva responde citando o que Deus havia dito antes, mas ela faz com um certo agravante. Ela modifica em 3 pontos o que Deus havia dito antes. É porque eu não li o texto anterior, nem coloquei comparando, mas ela modifica em 3 formas aqui. Primeiro, ela reduz os privilégios que Deus havia dado. Deus havia dito assim, foram dados, dizendo apenas, ela só diz assim: nós podemos comer, mas Deus havia dito, vocês podem comer livremente. Então ela, por um lado, ela reduz os privilégios que Deus havia dado. No segundo lugar, ela atenua os efeitos do que Deus havia dito, do castigo que Deus havia colocado, se o homem não ouvisse aquela palavra. Ela diz assim: morrereis, ao passo que Deus diz, com certeza você vai morrer. Então ela atenua um pouquinho aquilo que Deus havia dito. Em terceiro lugar, ela amplia o que Deus havia dito. Então, no primeiro momento, o que ela faz? Ela reduz os privilégios. No segundo momento, ela atenua os efeitos do castigo que Deus havia dito. Em terceiro, ela amplia uma proibição, declarando: nele não tocareis. Deus não havia dito que não era para tocar. Ela acrescenta algo que Deus não havia dito. Deus só havia dito assim: não comerás. E ela fala: não comer e nem tocar. Aqui Satanás está fazendo uma sugestão, colocando em dúvida o que Deus havia dito à mulher. E ele estava buscando modificar o que Deus havia dito, ora reduzindo o que ele dissera, ora atenuando a sua palavra, ora acrescentando algo a que Deus não havia dito. É tão interessante isso aqui, meus irmãos, que nós pensamos que às vezes a verdade ela é atacada porque alguém simplesmente distorce a verdade. Mas o que Satanás faz no começo, que vai seguir toda a história, é que no fundo, é quando alguém fala o que a Bíblia não está falando. É quando alguém acrescenta o que a Bíblia não está dizendo, ou quando alguém atenua uma palavra que Deus está dizendo que tem que ser desse jeito, aí a pessoa atenua. Essas 3 formas também significam distorcer, significam, por um lado, um ataque à verdade. Você acrescentar algo ao que Deus disse, você tirar o que Deus disse, e você reduzir a força da palavra daquilo que Deus está dizendo como sendo a verdade. Meus irmãos, eu nunca vi um texto tão atual nos nossos dias e para a nossa vida, sabe? Há muitos de nós assim que sofremos às vezes danos espirituais profundos por causa de situações como essa, porque às vezes quando Deus fala alguma coisa, o que eu faço? Não é bem assim. Ou quando Deus fala alguma coisa, eu falo assim: não, acho que Deus esqueceu de pedir isso. Ou quando Deus fala alguma coisa na palavra dele, eu falo assim: eu vou tirar algumas coisas que estão aqui. Eu creio, queridos, que o grande problema hoje, que muitas pessoas têm reservas com respeito à verdade, com respeito às Escrituras, com respeito a Deus, com respeito ao Evangelho, para com o cristianismo, para com Deus, é porque grande parte das pessoas falam e ouvem o que Deus não está falando, acrescentam o que Deus não está dizendo, atenua o que Deus não está falando na palavra dele,
ou diminui o poder daquilo que Deus está dizendo. O pecado, meus irmãos, por exemplo, dá um exemplo simples. A Bíblia fala assim, que o pecado é algo grave e traz consequências profundas para a vida humana. Aí as pessoas dizem assim, não é tanto assim não. Olha, eu estou vivendo uma vida bem promíscua e nada está acontecendo, Deus não está jogando um raio na minha cabeça, inclusive os meus negócios estão indo muito bem, os meus filhos estão indo bem, a minha vida está tudo indo direitinho. Deus fala assim, o pecado é grave aos olhos de Deus. E a gente fala assim, não é tanto assim não. A gente atenua o que as Escrituras estão dizendo. Ou às vezes Deus fala coisas assim, de forma tão profunda, não vá por tal caminho. A gente fala assim, não, se eu for, eu vou até a metade. Ou se eu for, não vou fazer tudo. Nós continuamos brincando, às vezes, com aquilo que Deus está falando, com respeito à palavra dEle. Ou nós atenuamos, ou nós tiramos, ou nós acrescentamos algo à sua palavra. Por que será, meus irmãos, que muitos hoje aceitam, por exemplo, o aborto, enquanto que nós sabemos que a Bíblia diz, no 6º mandamento, não matarás? Por que será que muitas pessoas, e quando eu falo muitas pessoas, eu estou dizendo até de pessoas que se dizem cristãs. Não sei se os irmãos viram um dia desse aí, uma mulher maluca lá, que se diz pastora, não sei o quê, criou um movimento a favor disso. O que eles estão fazendo? Eles estão atenuando o que as Escrituras estão dizendo. Essa é uma armadilha de Satanás e atacando a verdade de Deus. É isso que eles estão fazendo. Por exemplo, ou colocando as Escrituras em dúvida, que é um grande problema. Por que será que muita gente hoje está atolada, por exemplo, na pornografia e acha que os efeitos da pornografia na vida, e aí eu falo como cristão, não é tão grave assim quanto o 7º mandamento diz assim, não adulterarás. Por que se atenua hoje ou acrescenta algo àquilo que a Bíblia está dizendo? Percebe, meus irmãos, o que está acontecendo inclusive conosco? Porque muitas vezes nós agimos assim, nós não acreditamos de fato no que as Escrituras estão dizendo, ficamos colocando em xeque as Escrituras, colocamos assim em dúvida aquilo que Deus está dizendo. Por que será que hoje na igreja, queridos, muitos tratam os seus pecados com menos peso do que no passado? Só para vocês terem uma ideia, meus irmãos, se você ler os relatos dos cristãos do passado, quando eu falo passado, estou falando talvez de 100, 150 anos. Às vezes as pessoas iam para a igreja para chorar por causa dos seus pecados, sabe por quê? Porque ela fofocou a vida de alguém. Ela clamava a Deus para que Deus tivesse misericórdia da vida dela. Deus, por que eu fiz isso? Por que eu falei mal do meu irmão? Por que eu falei mal de fulano, mal de Beltrano? Isso era algo que incomodava o coração dos crentes do passado. Hoje não. A Bíblia conta tudo isso, a Bíblia conta mentira, a Bíblia conta todas essas coisas, mas a gente fala assim, não é tanto assim não. Queridos, percebe o que Satanás fez no começo? Foi colocando em dúvida, em xeque as Escrituras, e foi nos ensinando a atenuar a verdade das Escrituras, e a nossa vida foi virando uma bagunça no meio disso tudo. As pessoas, queridos, antigamente elas agonizavam diante de Deus, porque às vezes elas tinham mentido no seu trabalho, e aquela mentira que eles contaram incomodava profundamente a alma delas, que elas falavam assim, por que eu fiz isso? Às vezes, muitas delas no passado eram consumidas pela preguiça. A preguiça tomava o coração delas, e elas pediam perdão a Deus. Quando elas, por exemplo, invejavam alguém, ou quando elas pediam a paciência para com alguém, quando elas se iravam com alguém, ou quando elas, por exemplo, consumiam demais, gastavam dinheiro demais, ou se perdiam demais em luxúrias, as pessoas pediam misericórdia a Deus. Deus, por que minha vida está assim? Mas parece que hoje essas coisas não valem. Parece que hoje é assim, não, se eu estou assim, você está com síndrome de não sei o quê. Quando você está assim, não, você está com síndrome de não sei o quê. Você tem que tomar um remédio assim, sensado. Queridos, nunca foi assim. Isso, por um lado, é quando nós estamos colocando em dúvida o que a Bíblia está dizendo para nós que nós estamos duvidando do que Deus está dizendo, nós estamos atenuando a força da sua palavra e o poder da sua palavra, da mesma forma que Satanás fez com os nossos primeiros pais, colocando em dúvida a verdade da palavra de Deus. Ou às vezes nós temos acrescentado aquilo que Deus falou, não faça isso, e a nossa vida, querido, tem se tornado de fato uma fé muito rasa, um cair constante em tentação, enquanto no passado os crentes levavam isso muito a sério, aquilo que a palavra de Deus dizia, e levava nas suas pequenas minúcias. Parece que nós não é tanto assim. Se eu falei mal do meu irmão, o que tem?
É até bom mesmo, vou até juntar um grupo aqui para falar mal dele, né? Se eu não perdoei alguém, não tem tanto problema assim, Deus tem que me entender, na verdade. Quando eu, por exemplo, assim, menti para alguém, quando eu fiz algo para alguém, eu falei, não é tanto assim. Queridos, percebe, queridos, essa é a armadilha de Satanás, esse é um ataque contra a verdade das Escrituras. Deus já mostrou isso na palavra dele há muito tempo. Eu creio, querido, que os maiores momentos de escuridão e pecado na vida da igreja, o momento em que a igreja deu as mãos para o mundo, deu a mão para o mundo e para os seus atrativos, no momento em que a igreja fez aliança com o Estado para ganhar terreno, para ela ficar mais forte, para ela ficar mais poderosa, para ela controlar as pessoas, o momento que a igreja caiu nos maiores escândalos, foi porque a palavra de Deus estava sendo subtraída, porque a palavra de Deus estava sendo colocada em dúvida, ou os homens estavam acrescentando algo, ou tirando algo, quando as pregações não pregavam de fato a verdade das Escrituras. Queridos, foi assim na história, é sempre assim. Aconteceu assim com Martinho Lutero, aconteceu assim com os homens do passado, quando os crentes, eles viviam uma vida muito medíocre, muito porca, muitos deles perdidos pelo mundo afora, porque no fundo, a palavra de Deus estava sendo diminuída, ela estava sendo colocada em dúvida, ela estava sendo colocada em xeque, e a verdade estava sendo atacada. Foi nesse período, querido, períodos difíceis, mas que a igreja precisava voltar urgentemente a se firmar nas Escrituras. Meus irmãos, ninguém pode tirar, a Bíblia nos fala em Apocalipse, nos últimos versículos, ninguém pode tirar nada, ou acrescentar nada do que o próprio Deus disse à sua palavra. O apóstolo João diz no finalzinho assim do seu livro em Apocalipse, que se alguém fizer um acréscimo ao que Deus diz em sua palavra, Deus vai lhe acrescentar os flagelos escritos nesse livro, vão vir calamidades sobre a sua vida, é o que a Bíblia nos diz, e ninguém pode tirar qualquer coisa das Escrituras, como a Bíblia nos diz, porque Deus vai tirar a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, e das coisas que se acham escritas nas Escrituras. A Bíblia sempre falou sobre isso, e Satanás fez isso num primeiro momento. Isso é um ataque à verdade, que tem conduzido muita gente a uma vida muito ruim nos nossos dias. Meu irmão, se você parar para pensar um pouco, em vários momentos em que você vacilou na fé, se você parar para pensar sobre isso, em vários momentos que você caiu em pecado, em vários momentos que você disse para você mesmo assim, não, eu sou muito fraco, eu não aguento essas tentações, eu não aguento essas coisas, em várias vezes que você desobedeceu a Deus, pode levar em conclusão, você está em dúvida com respeito ao que as Escrituras estão dizendo, você está colocando, em um determinado momento, você está querendo fazer uma negociata com Deus, com respeito à sua palavra, porque no fundo você está duvidando dela, você está duvidando das suas promessas, você está duvidando das suas verdades, você está duvidando da mensagem do Evangelho, que é pregada nessa palavra, você está duvidando de Jesus. Os grandes momentos que nós vacilamos, é por causa disso. Perceba, meus irmãos, que o ataque à verdade, ele não precisa ser tão explícito assim, quanto se parece, basta que nós duvidemos do que Deus e sempre disse na sua palavra. Último ponto aqui, queridos, para a gente encerrar. Satanás aqui, ele não só distorce a palavra, ele não só coloca em dúvida a palavra, isso tudo é um ataque à verdade, mas ele coloca em dúvida o caráter do próprio Deus. Ele coloca em dúvida o caráter do próprio Deus. Olha o que diz os versículos 4 a 7. Eu queria que você pudesse ler comigo, por favor. Está aqui projetado. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Perceba, meus irmãos, que agora não é mais a palavra de Deus que está sendo colocada em questão, mas é o próprio Deus que está sendo colocado em questão. É isso que Satanás está levando o homem, os nossos primeiros pais, a pensarem. Eu vou dizer que isso continua sendo hoje do mesmo jeito.
é um ataque não só à palavra de Deus, mas quem Deus é. Não há ataque mais frontal à verdade, queridos, seja ela em qualquer tempo, do que duvidar do caráter de Deus. Satanás aqui, ele vê que depois da resposta da mulher, há uma brecha aqui. Então o que ele faz? Presta atenção no que ele faz. Ele chama Deus de mentiroso. É isso que ele está dizendo aqui. Deus falou que vocês vão morrer? Não é bem assim não. Peraí, o que ele falou? Que se vocês comerem vocês vão morrer? Não é bem assim não. Satanás está chamando Deus de mentiroso. É certo, ele diz, que não morrereis, porque Deus sabe no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás sugere aqui que Deus, ele não foi generoso com os nossos pais, criando-os apenas à sua imagem. Adão e Eva poderiam muito mais, eles poderiam ser como Deus, o texto está dizendo para nós. Você vê que ele é tão mentiroso que como Deus os homens eram, porque eles eram a imagem e a semelhança de Deus. Ele está tão assim seduzindo os nossos pais, assim enganando os nossos pais. É como se Deus tivesse criado os nossos pais cegos, dizendo assim para eles: comam dessa árvore, e os seus olhos vão se abrir, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Imagine, meus irmãos, Satanás está dizendo para eles: vocês podem decidir por vocês mesmos, vocês podem escolher o que é bom e o que é mal, vocês podem ser autônomos, vocês não precisam de uma relação com Deus. Meus irmãos, ele fez essa mesma coisa com Jesus. Jesus, eu te darei todos os reinos do mundo se prostrar me adorar. Você não precisa se relacionar com seu pai, você não precisa do seu pai, inclusive seu pai até esqueceu de você. Você está nesse deserto aqui passando fome, cadê seu pai? Seu pai não se preocupa com você não, rapaz. Eu te darei todos os reinos do mundo se você se prostrar e me adorar. O que ele está querendo? Viva a sua vida mais longe de um relacionamento com Deus. Satanás sempre propôs isso, queridos. E aqui ele está colocando em xeque o caráter do próprio Deus, dizendo: vocês podem viver sozinhos, vocês podem governar as vidas de vocês sozinhos, vocês não precisam de um relacionamento com Ele. Não há ataque mais frontal à verdade, queridos, do que atacar a origem da verdade, do que atacar a fonte da verdade, do que atacar a própria verdade, que é o próprio Deus, que é o seu caráter, que é a sua existência. Meus amados, não há definição tão precisa quanto essa em nossos dias. Vou te dar aqui alguns exemplos. A teoria da evolução, que ensina que o homem veio de um processo evolutivo ao longo de milhões de anos, que eles são continuamente ensinados nas escolas, passados nos filmes, passados nos programas. Quando você liga esses programas científicos aí, é o que eles mais falam. A teoria da evolução, queridos, é uma afirmação, por outro lado, contra o caráter de Deus. Estão chamando Deus de mentiroso. É isso que eles estão dizendo. Quando se dizem, por exemplo, que não se nasce homem ou se nasce mulher, e cada um escolhe o seu sexo, né? Ou quando se diz que não há problema nenhum com o homossexualismo, porque ele não é pecado, estão chamando Deus de mentiroso. Quando se diz que cada um escolhe o seu caminho, e o que importa no final é cada um ser feliz, não importando com o que Deus diz, estão chamando Deus de mentiroso. Quando, por exemplo, pais invertem os papéis dentro de casa, e os filhos começam a mandar nos pais, ao invés de respeitar a autoridade dos pais, estão chamando Deus de mentiroso, porque Deus diz na sua palavra: honra teu pai e tua mãe, meu filho. Quando se afirma que os pais não podem corrigir os seus filhos, quando os pais não podem disciplinar os seus filhos, por exemplo, com a vara, corrigindo os seus filhos, se não há um processo nas costas dos seus pais, estão dizendo que Deus é mentiroso. Quando afirma que o pecado e as suas terríveis consequências, por exemplo, o inferno é uma delas, é uma invenção da igreja, estão chamando Deus de mentiroso. Quando se pregam que nós não precisamos de igreja, e cada um vive o seu caminho, e que todos os caminhos no final levam a Deus, estão chamando Deus de mentiroso, queridos.
quando se afirma que o homem pode ser salvo porque o cara é bom, porque ele merece, basta ele escolher o seu caminho, basta ele se esforçar um pouco mais, basta ele guardar algumas regrinhas, basta ele adorar algumas imagens, basta ele se esforçar em caridade, estão chamando Deus de mentiroso. É isso que a Bíblia nos diz. Satanás fez isso no começo. Isso é um ataque frontal à verdade, queridos. Vocês não perceberam isso não, meus irmãos? Estão chamando Deus de mentiroso. Satanás fez isso com os nossos pais, queridos. E às vezes nós vamos engolindo essas coisas, aceitando essas coisas, criando os nossos filhos assim, aceitando essas coisas de forma muito facilmente, abraçando essas ideias, abraçando esses pensamentos. Satanás está dizendo, ó, Deus disse que você vai morrer se você desobedecer, mas não é bem assim não. Estão chamando Deus de mentiroso, queridos. Quantas mentiras não são colocadas? Eu só listei algumas. Podia ficar aqui enchendo de tantas coisas que nós ouvimos e vemos, que no fritar dos ovos, quando a gente lê as escrituras, você fala assim, não deve ser assim não, não é bem assim não. A Bíblia é um livro escrito pelos homens, a Bíblia foi invenção dos homens, os caras estavam lá com as ideiazinhas, estão chamando Deus de mentiroso. Satanás, queridos, ele chama Deus de mentiroso. Esse, sem dúvida, é o maior ataque à verdade. Chamar Deus de mentiroso. Chamar a luz de trevas. Chamar o bem de mal. Chamar a verdade, dizer que é um puro engano. Sabe qual que é o problema, queridos? É o que eu disse no começo. É que a igreja, ao invés de se posicionar contra isso, ela sucumbe contra isso, ela abraça essa cultura, ela começa a aceitar essas coisas muito facilmente, ela começa a dizer, não é tanto assim, realmente, essa questão, acho que estão exagerando realmente, eu acho que a Bíblia é muito dura em determinados momentos, tem hora que Deus é muito duro, tem hora que Deus é muito esquisito, tem hora que Deus não entende. No fritar dos ovos, queridos, isso é um ataque à verdade. Eu quero concluir. Eu creio que nós precisamos nos firmar a verdade. Adão e Eva, eles deveriam conhecer a palavra de Deus, e deveriam ser obedientes à palavra de Deus. A desobediência os levou a um fracasso moral, espiritual, social, existencial. Eles passaram a não se entender, eles passaram a ter conflitos de todos os sentidos. Nós sabemos, queridos, que os resultados finais foram as maiores calamidades em nossa vida, com a entrada do pecado no mundo. Sabe por quê? Porque a verdade foi colocada sob ataque, e os nossos pais engoliram aquela conversa toda, veio a morte, veio as consequências em torno dela, veio tantos problemas que giram em torno de nós. Satanás, queridos, ele foi o pai da mentira, ele continua sendo o pai da mentira, ele continua distorcendo a palavra de Deus, ele continua dizendo para as pessoas duvidarem do que Deus está dizendo na sua palavra. Ele continua fazendo isso. Ele tem levado muitas pessoas a duvidar do caráter de Deus, do caráter de Deus. Não há tragédia maior do que essa, queridos, não há tragédia maior. E eu e você precisamos andar na verdade, andar naquilo que é verdadeiro, andar em amor, conhecer essa verdade. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele faz uma associação fantástica entre a salvação e a verdade. Paulo entendia que há um só Deus, Criador de todas as coisas, e existe uma só vontade em Deus, é de que os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E para Paulo só havia um caminho, a cruz. Só havia um caminho, o Evangelho. Não havia outra forma dos homens aprenderem a viver sobre a palavra de Deus, firmados na palavra de Deus, os homens aprenderem a andar com Deus, os homens aprenderem a ter um senso crítico sobre aquilo que vai contra a verdade, os homens se firmarem na verdade. Leia comigo, por favor, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. O que Paulo diz aí? Comigo aqui, por favor. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu, em resgate por muitos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Paulo está dizendo, há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. E Paulo nos diz que ele se deu, isso é o Evangelho, se deu por homens que muitas e muitas vezes se foram contra o próprio Deus, viraram as costas para Deus, não se importaram com Deus, homens que desobedeceram, deram caminhos longes,
Mas a graça de Deus, Paulo está dizendo aqui que só há um mediador entre Deus e os homens, e de fato em Cristo Jesus, ele deu a sua vida em resgate por todos, como o texto nos diz. Todo aquele que se render a ele, Paulo nos diz, que ele crê na verdade do Evangelho. Queridos, os nossos olhos só vão ser abertos no dia que o homem se render a Cristo. Não tem outro jeito. Ele só vai saber o que é verdadeiro, o que é falso, no dia que seus olhos se abrirem. Porque a verdade parte de Deus, a verdade é Deus, a verdade é Jesus, ele mesmo falou sobre isso. Enquanto o homem não tiver, ele pode ser um cara muito inteligente, ele pode ser o professor de ética da cidade, ele pode ser um cara que conhece tudo de moral, mas se ele não se render a Cristo e reconhecer que através daquela cruz Deus resolveu o nosso problema, com os nossos pais lá atrás, que nós fomos afetados por isso, que nós somos pecadores por natureza, através daquilo que Cristo fez na cruz, não há saída para nós, e nós vamos continuar continuamente nos conformando àquilo que não é verdadeiro. Eu queria orar por você, eu queria pedir que Deus visite o seu coração nessa noite, que Deus trate o seu coração. Nós vamos orar nesse momento, por favor. Oh Deus, é muito ruim quando nós somos alvos de um engano